estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Thaís e vou estar com vocês a partir de agora. E aí, você já parou para pensar por que nós gostamos de postar fotos, vídeos, quase todos os dias nas redes sociais? Sabia que esse é um hábito muito comum entre as pessoas e que muito antes das redes sociais ou qualquer outro aplicativo existir, esse costume de registrar a rotina já era feito há milhares de anos atrás, pelos diferentes povos que habitaram a Terra. Na aula de hoje, nós vamos explicar o que é um sítio arqueológico, conhecer alguns sítios arqueológicos do Espírito Santo e investigar como o homem deixou e deixa vestígios e muitos registros ao longo de sua vida. Bora lá? Mas antes de começar, passarei algumas informações para vocês, estudantes e professores se organizarem. A aula de hoje é para as turmas do sexto ano, dos anos finais, e irá trabalhar com a seguinte habilidade: descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas. Tem como objetivo compreender os vestígios arqueológicos na região litorânea do Brasil e conhecer alguns sítios arqueológicos do Espírito Santo. Já aproveita que a aula está começando e confirma sua presença no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Sabemos que existem diversas explicações sobre a origem da vida humana na Terra. E uma das mais conhecidas são as teorias criacionistas, de cunho religioso, que acreditam em um Deus como o criador do mundo, e a teoria da evolução, que tem como base a ciência. Recentemente, encontraram Luzia, o fóssil mais antigo das Américas, achado aqui no Brasil pelos arqueólogos. E hoje nós vamos continuar nessa linha de pensamento, de saber sobre as nossas origens, conhecer os sítios históricos e arqueológicos do Espírito Santo e relembrar a vocês o importante papel que a arqueologia tem na construção da nossa história. Então, bora relembrar o conceito de arqueologia? A arqueologia é a ciência que estuda os períodos históricos e pré-históricos, especialmente falando de monumentos, de fósseis ou qualquer resquícios que remontem civilizações antigas. Mas e aí? Vocês já imaginavam como são feitos esses estudos? De que forma esses fósseis e objetos são encontrados? Observem essas imagens. Elas retratam muito bem como são feitas as expedições arqueológicas. Na primeira imagem, nós temos as pessoas examinando o solo. Na segunda, nós vemos que já tem uma marcação feita ali num quadradinho de barbante. Na terceira e na quarta imagem, nós podemos ver que já se iniciou uma escavação no solo. Os arqueólogos trabalham sempre com muito cuidado, com ferramentas bem leves, como pincéis, espátulas pequenas. Na quinta imagem, vemos que depois de escavar a terra, um objeto foi encontrado. Galera, é assim que muitas coisas do passado foram descobertas, como o fóssil da Luzia, que provou que há 11.000 anos atrás já haviam povos habitando a região de Minas Gerais, por exemplo. Pois a arqueologia nos ajuda a entender a história de um passado muito distante. Se a gente olhar ao nosso redor, podemos perceber como as coisas mudam e de forma bem rápida. Observe aí no seu bairro. As ruas, as igrejas, os comércios, todas elas são construções diferentes. E muitas devem ser antigas, outras mais novas. Aqui no Espírito Santo, especialmente na região da Grande Vitória, nós temos uma enorme diversidade de construções e monumentos. E a gente consegue perceber, através dessas construções, a diferença do tempo entre uma sociedade e outra. Vamos usar como exemplo o centro da capital, Vitória, na área próxima ao Palácio Anchieta. O Palácio Anchieta é esse prédio aqui em amarelinho. Ele é uma construção histórica bem diferente. Ele tem muitos adornos, muitas janelas e retrata aí o século passado, bem diferente dos edifícios que estão ao seu redor. Se a gente olhar para o lado, a gente vai ver grandes prédios públicos. São gigantescos e modernos, né? Bem diferente do Palácio Anchieta. E assim, podemos perceber, através dessas construções que acabamos de comentar, como o homem passou por ali e deixou seus registros ao longo do tempo. Mas e quando se tratam de sociedades de 10.000 anos atrás? Como que a gente faz para saber sobre elas? E é aí que a gente vai conhecer o trabalho dos arqueólogos, pois são eles os responsáveis, junto de outros profissionais, por nos contar parte da história do passado. Mas você sabe o que é um arqueólogo? O que ele faz? O arqueólogo é um detetive. Ele estuda os vestígios e pistas que indicam como vivia o homem no passado. Para isso, ele emprega métodos e instrumentos específicos. Existem também diferentes tipos de arqueólogos. Eles são responsáveis por fazerem estudos sobre um passado muito distante. Esses profissionais são muito importantes e que sem ele não teríamos conhecido boa parte da nossa história.
pois eles escavam e encontram objetos e utensílios de época muito antigas. Através dessas peças, nós podemos conhecer um pouco sobre os costumes das sociedades milenares que habitaram a Terra antes de nós. Para um arqueólogo, um montinho de lasca de pedras pode ser um grande número de informação, do que para nós que somos uma pessoa comum, não vai ter nenhum significado. O trabalho do arqueólogo pode ser visto no cinema, em videogames, e agora eu vou indicar um filme para vocês. Bora falar sobre o filme da Lara Croft, ou Tomb Raider, com classificação indicativa de 12 anos. Ele também é uma série de jogos eletrônicos, história em quadrinhos e tem como protagonista a personagem Lara Croft. No cinema, nós temos uma trilogia de filmes, uma mistura aí de ação e aventura. O primeiro filme foi lançado em 2001, mas depois vieram outros 2 filmes. E em 2018 também foi lançada a versão mais atualizada do videogame. Mas bora falar do filme. Em resumo, a sinopse do primeiro filme é basicamente que Lara Croft, interpretada por Angelina Jolie, é filha do Lord Croft, interpretado por Jon Voight, que é um arqueólogo muito famoso que desapareceu no ano de 1985. No desenrolar do filme, a gente percebe que a Lara trabalha como fotojornalista e ela foi criada numa boa condição de vida. Até que um dia ela ouve o som de um relógio na sua mansão e localiza um compartimento secreto. Na verdade, o que ela encontra é um relógio, ou o olho que tudo vê, que começou a funcionar sozinho na primeira fase de alinhamento dos planetas, algo que só acontece a cada 5.000 anos. Este relógio anda regressivamente. Ele é a chave para se encontrar os 2 pedaços do Triângulo da Luz, que em virtude do seu imenso poder foram escondidos em partes bem distintas do mundo. Uma parte está no Camboja e a outra está na Islândia. Se esses 2 pedaços se unirem na hora do realinhamento, dará ao seu dono o poder para controlar ou destruir o planeta. E um grupo chamado de Illuminati quer ter esse poder, custe o que custar. Então, deu para perceber que o filme é muito maneiro, né, gente? E o mais legal é que durante o filme, vários cenários e tempos antigos vão sendo representados. Uma mistura doida de passado e presente. E aí, ficou curioso e com vontade de assistir? Eu vou deixar o trailer para vocês aqui no QR Code que está aparecendo na sua tela. Agora que vocês conhecem um pouco da arqueologia e o quanto de coisa incrível eles estudam, nós vamos conhecer os sítios arqueológicos. E através do trabalho dos arqueólogos que nós vamos conhecer um pouquinho sobre os sítios arqueológicos. Você sabe o que é ou já ouviu falar em sítio arqueológico? Bora conferir? Os sítios arqueológicos são locais onde se encontram vestígios de atividade humana. Geralmente, esses vestígios se encontram isolados ou debaixo da terra, como, por exemplo, os locais onde se encontram artefatos, que são objetos que foram utilizados pelo homem ao longo do tempo, como a cerâmica, as estátuas. Temos também as cavernas, que possuem as pinturas rupestres, que são pinturas feitas pelos povos mais antigos, e também as construções antigas. Esses vestígios são considerados materiais arqueológicos desde que possuem características que identifiquem um passado histórico de uma determinada sociedade. Agora eu quero saber se vocês estão curtindo a aula. Não esqueçam de registrar sua presença no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Bora conhecer alguns sítios arqueológicos aqui do estado? No Espírito Santo, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, existem cerca de 550 sítios arqueológicos cadastrados aqui. A maior parte deles está situada na região costeira, sobretudo no norte do estado, nos municípios de Linhares, São Mateus e Conceição da Barra. A região metropolitana, de Vitória, principalmente Serra, Vila Velha e Cariacica, também apresenta um grande número potencial de sítios arqueológicos, onde existem mais de 80 sítios cadastrados. Nós vamos conhecer algum agora. Vamos começar assistindo esse vídeo, depois comentaremos sobre ele. A Gruta do Limoeiro, situada próxima à rodovia ES-166, a 15 quilômetros do centro de Castelo, é um dos mais importantes sítios arqueológicos brasileiros. Aqui foram encontrados esqueletos de 11 pessoas que viveram há cerca de 4.500 anos. Neste sábado, 21 de julho, o governo do estado inaugurou o Centro de Visitação da Gruta do Limoeiro, numa solenidade que reuniu o governador Renato Casagrande, o secretário de Turismo Alexandre Passos, o prefeito de Castelo, entre outras autoridades e moradores da região. O investimento é de cerca de R$ 700 mil.
De fato, nós temos aqui as condições naturais, né, de sítio arqueológico, de beleza, que permite que nós possamos estar aqui chamando, atraindo, divulgando a vinda de turistas capixabas e de fora do Espírito Santo para que venham conhecer essa beleza e essa riqueza que nós temos aqui. O centro de visitação é dotado de toda a infraestrutura necessária para receber e dar conforto aos turistas, com belo paisagismo, cozinha, área de convivência, um auditório para 100 pessoas e um centro de memória, com painéis fotográficos que documentam a história da descoberta arqueológica e também a natureza religiosa do local, que abriga a imagem de Nossa Senhora. Estou surpresa, achei o local fantástico e não parece que a gente está no Espírito Santo. E se visitando algum lugar da Europa, algum lugar da idade mais antiga, né? E a gente volta no tempo. Com a infraestrutura adequada, a expectativa é que a Gruta do Limoeiro receba cerca de 1.500 turistas por mês. Além disso, a Prefeitura de Castelo vai promover visitas monitoradas para estudantes da rede pública. Estamos aptos e prontos a atender a todas as escolas, mediante agendamento, e o aluno aqui poderá aprender um pouco de história, aprender sobre o que é o patrimônio, como preservar e também noções de trabalho que ele pode desenvolver na comunidade dele, né, nesse sentido aí de resgate ao patrimônio histórico. Muito maneiro, né, galera? E o mais legal de conhecer sobre a Gruta do Limoeiro é saber que podemos visitar o local. A Gruta do Limoeiro está localizada a 15 quilômetros do centro de Castelo e possui vários salões internos. É considerado a mais importante do estado por conta de sua profundidade e suas diversas formações rochosas de beleza inconfundível. Em 1984, foi tombada como Patrimônio Histórico do Espírito Santo pelo Conselho Estadual de Cultura e é considerado um sítio arqueológico e foi alvo de muitos estudos. Uma das equipes, formada por pesquisadores e coordenada pelo antropólogo Celso Perota, encontrou 11 esqueletos de homens que viveram lá aproximadamente 4.500 anos atrás. Nessa imagem, vocês estão vendo a fotografia de um fóssil encontrado na gruta. Estudos indicam que os esqueletos encontrados pelos arqueólogos são datados de 4.500 anos atrás. Os pesquisadores descobriram que desde o ano de 1200, a Gruta do Limoeiro foi habitada por índios, no período colonial, em que ela teria sido habitada pela tribo dos Puris. Irado demais, né, galera? Agora nós vamos conhecer outro sítio arqueológico. Esse é o sítio arqueológico de São Mateus. Na imagem, nós vemos uma escavação sendo realizada. Segundo a arqueóloga responsável, Daiane Pereira, foram encontradas 2 urnas cônicas, com tampa e enterradas deitadas no solo. Também foram encontrados vestígios de antigas fogueiras e áreas de descarte. E aqui nessa outra imagem, nós vemos vasilhas em formato piriforme, vinculadas à tradição da cerâmica atu, identificada no norte do Espírito Santo, por Celso Perota, em 1969. Agora, nós vamos conhecer o que são os sambaquis, que também são sítios arqueológicos, geralmente encontrados em regiões próximas ao mar. Aqui no estado, nós temos vários sambaquis na região da capital, Vitória, em Cariacica, em Anchieta, Guarapari. E essa palavra sambaqui, você sabe o que é? Os sambaquis são empilhamentos de materiais orgânicos, constituídos basicamente de conchas, de moluscos e carapaças de crustáceos. Foram formados ao longo de vários séculos por povos que habitavam, sobretudo, o litoral do Atlântico. Esse é o sambaqui Suruaca, que fica em Linhares. Nessa imagem, nós vemos um sítio arqueológico em suas diversas etapas. Na primeira, nós temos a vista de um sambaqui. Percebam que essa imagem parece ser só amontoados de mato, mas com o olhar técnico de um arqueólogo, ele identifica a área antes mesmo de escavar o solo. Na segunda imagem, temos 2 escavações acontecendo. A primeira escavação mostra um leito de ostras encontrado durante o período, e a segunda mostra um solo mais avermelhado, que, segundo os arqueólogos, ele é rico em óxido de ferro. Nas 2 últimas imagens, nós podemos ver o sambaqui a partir de uma vista de cima, uma vista aérea. Irado demais, né, galera? Agora, turma, é com vocês. Eu vou deixar um desafio. Observe essa imagem. Nela, nós vemos o trabalho de uma arqueóloga em campo. Ela está escavando, mas existem algumas diferenças entre elas. Bora ver se vocês descobrem e eu já deixo uma dica. São 8 erros que nós temos aqui.
Conseguiram? Vou conferir com vocês agora. Aqui, nós vamos identificar a diferença das imagens através dos círculos vermelhos. Percebam que existem grandes diferenças no solo, na cor da luva, na barraca montada atrás do arqueólogo e na sua expressão, e também no seu chapéu. Hoje, nós vimos tanta coisa legal que temos na história. Conhecemos o que é arqueologia, o que são os sítios arqueológicos, o que faz um arqueólogo e também conhecemos o sambaquis. Falamos também como a arqueologia está presente nos filmes e também nos videogames. Viu só como é maneiro estudar história? Quando a gente conhece e aprende sobre um assunto, a gente pode inventar um monte de coisas com o que aprendemos. Vai que um dia vocês podem criar um filme ou um aplicativo também sobre a história. Já pensou que irado? E é isso, pessoal. Nossa aula está chegando ao fim. Mas fique por aqui e continue acompanhando nossa programação. Espero que vocês tenham gostado da aula e não esqueçam de registrar sua presença aí no QR Code que está na sua tela. Até a próxima, pessoal! E lembre-se, mesmo distante, estamos juntos!